O Salmo 79 é um salmo cuja autoria é atribuída a Asaf. Nós estamos no livro 3 dos Salmos. Os Salmos, no texto original no hebraico, são chamados de Tehillim. Escreve-se T-E-H-I-L-I-M. Tehillim significa louvores, e é o que os Salmos representam para o povo judeu. É um livro que tem 150 salmos, e esses 150 salmos são orações, lamentações, cânticos, imprecações que foram escritas ao longo do tempo. Vamos lembrar que imprecações são aquelas palavras que pedem a destruição contra os inimigos. E vamos lembrar que toda imprecação é um desabafo que o salmista que o escreve faz para Deus pedindo vingança, mas que sempre após a imprecação existe uma frase, uma palavra que diz que vai aguardar na confiança do Senhor. O Salmo 109 é o maior exemplo de imprecação. Lá está escrito que ele deseja que o ímpio tenha sua esposa viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás fique à direita do seu inimigo. Mas, depois de dizer tudo isso, de desabafar o que ele deseja sobre o seu inimigo, o salmista põe a sua confiança em Deus. Algumas pessoas dizem que nós podemos orar pedindo a derrota, a desgraça, a morte dos nossos inimigos, porque está na Bíblia os salmos imprecatórios. Foi Davi que escreveu o Salmo 109. E alguns pregadores que não estudam a palavra na sua integralidade, mas apenas em partes, dizem que se está escrito na Bíblia, então nós podemos orar pedindo que o ímpio seja uma pessoa que tenha sua esposa viúva, os seus filhos órfãos e que Satanás fique à sua direita. Mas quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, você vê Jesus dizendo: amai os vossos inimigos. Amar o inimigo significa desejar que os inimigos conheçam a Deus. O maior amor que nós temos por uma pessoa é que a pessoa conheça a Deus, porque quando a pessoa conhece a Deus, ela abandona a sua vida de pecado. Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 44, ele está nos deixando uma orientação, um mandamento, de que não podemos desejar a morte, a ruína, a praga, a peste, a fome dos nossos inimigos. Devemos desejar que Deus os liberte e os alcance para o reino dele. Então, voltando para a questão dos salmos, eu abri um parênteses aqui para comentar das orações imprecatórias. Mas os salmos, eles são isso: cânticos, louvores, orações, lamentações e também são imprecações. Especificamente o Salmo 79, ele é uma lamentação. Falando agora dos livros, dos Salmos, nós temos 5 livros. O Salmo 1 até o Salmo 41 são todos escritos por Davi e eles fazem parte do livro 1 dos Salmos. O livro 2 dos Salmos vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré, o 50 foi escrito por Asaf, os 51 até o 71 são atribuídos ao rei Davi, mas, fazendo estudo de salmo por salmo, nós vimos que o Salmo 66, o 67 e o 71 não têm autoria conhecida, porém, a forma como eles foram escritos indica que foi Davi que escreveu. Especificamente o Salmo 71, ele tem a repetição de alguns versículos do Salmo 70, trazendo um grande indicativo de que foi escrito pelo rei Davi. E o Salmo 72 é um salmo que dizem alguns
que foi escrito pelo rei Salomão, mas dizem outros que na verdade foi escrito pelo próprio Davi para o futuro rei de Israel. E o Salmo 72, ele tem um aspecto messiânico, porque ele fala a respeito do futuro rei. E nós sabemos que Jesus veio da linhagem de Davi e ele foi o futuro rei e será ainda o futuro rei, porque quando o Senhor voltar, ele reinará. Agora, nós começamos a meditar no livro 3 dos Salmos, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. E o Salmo 73 até o Salmo 84 foram escritos por Asaf ou pelos seus descendentes. Este Salmo 79 foi escrito pelos descendentes de Asaf. Como nós sabemos disso? Sabemos disso porque Asaf viveu no tempo de Davi. Ele era um levita responsável por um grupo de adoração a Deus. O outro grupo de adoração eram os filhos de Coré, que formaram uma linhagem que adorava a Deus. Os filhos de Coré são os descendentes de Coré. Em Números, no capítulo 16, está registrada a história de Coré. Ele se levantou, juntamente com outros 2 homens, contra Moisés e contra Arão, porque eles disseram que não era possível que Deus falasse apenas com Moisés e com Arão. Eles acabaram sendo mortos, mas no mesmo livro de Números, no capítulo 26, nós vemos que os seus descendentes, que são os filhos de Coré, se arrependeram e foram colocados como levitas responsáveis pela adoração no templo e por isso escreveram alguns salmos, como nós mencionamos, os salmos 42 até o 49 do livro 2. Mas, além dos filhos de Coré, Asaf também era levita e ele era também responsável pela adoração no templo. E ele criou um outro grupo de louvores. E os seus descendentes, que são os filhos de Asaf, também compuseram salmos. Eles compuseram, por exemplo, o Salmo 74, que fala a respeito do cativeiro na Babilônia. Asaf viveu no tempo de Davi, mais ou menos no ano de 1000 a.C. E o cativeiro da Babilônia aconteceu no ano de 586 a.C. Portanto, 414 anos depois. Então, nós sabemos que quando o Salmo tem o título, que é o Salmo de Asaf, na verdade ele foi escrito pelos descendentes dele. Então, o Salmo 79 é mais um salmo que fala do contexto do povo de Israel no cativeiro da Babilônia. Aqui nesse salmo que nós vamos ler hoje, o 79, o povo está se lamentando pelo fato de eles terem sido destruídos pelos babilônios. E eles pedem que Deus se levante como o juiz e realize a recuperação, o resgate do seu povo. Vamos ler aqui o Salmo 79. Versículos 1 a 4 primeiro. Esse salmo se divide em 4 partes. A primeira parte é a apresentação, é a lamentação, é um lamento diante de Deus. Vamos ler aqui qual que é a lamentação. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias e quando nós lemos o livro de 2 Reis, no capítulo 24 e 25, nós vemos que Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu a cidade e queimou a cidade a fogo. E aqueles que ficaram na cidade, que não escaparam, foram mortos, alguns à espada, outros a fogo e outros foram dispersos por outras nações, ou seja, fugiram para outras terras. E aqui os descendentes de Asaf estão se referindo a esse episódio, ao cativeiro, à destruição do povo de Judá. Então ele escreve: ó Deus, as nações entraram na tua herança. A herança do Senhor é a terra prometida, a terra de Canaã, o território que eles ocupavam. Então eles entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo. Quando nós lemos a história, vemos que Nabucodonosor entrou no templo que foi construído pelo rei Salomão e levou todos os utensílios que estavam no templo.
Então eles contaminaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a montões de pedras. 2. Deram os cadáveres dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos às alimárias da terra. Nós sabemos que quando Nabucodonosor entrou na cidade, ele matou muitos à espada, queimou outros a fogo e ele deixou as pessoas que foram mortas à espada justamente assim, para que as aves comessem e para que os animais comessem. Versículo 3: Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Versículo 4: Estamos feitos o opróbrio. Opróbrio significa vergonha. Estamos feitos uma vergonha dos nossos vizinhos, e o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Então aqui é a primeira parte. O salmista, os descendentes de Asaf, apresentam uma lamentação, um lamento diante do Senhor. Agora a segunda parte. Eles pedem que o Senhor faça justiça diante dessa situação. É o pedido de justiça. Versículos 5, 6 e 7. 5. Até quando, Senhor? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Ele faz uma pergunta. Deus falou pelo profeta Jeremias que isso aconteceria, que Deus permitiria que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém e matasse o povo, porque eles estavam adorando a outros deuses. Eles estavam queimando incenso para o sol, para a lua, eles subiam nos outeiros, que são montanhas pequenas, para fazerem altares e sacrificarem a outros deuses. E Deus falou para eles que eles seriam destruídos. Então, aqui os descendentes de Asaf sabem das mensagens que o profeta Isaías entregou. Então eles começam a segunda parte, que vai pedir a justiça, questionando a Deus. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai se indignar? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? E agora eles fazem no versículo 6 e 7 um pedido de justiça contra os babilônios. Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Jacó era o nome de Israel. Antes deles ter o seu nome mudado para Israel, o nome dele era Jacó. Jacó foi o pai dos 12 filhos que criaram as 12 tribos de Israel e que formaram o povo de Israel. Então eles estão dizendo assim, por que devoraram a Jacó? Muitos salmos, muitas vezes, os livros dos profetas se referem à nação de Israel como Jacó, porque Jacó é o pai da nação de Israel. O nome de Israel, Israel é o nome de um homem que teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, porque Jacó significa enganador, trapaceiro, mentiroso, porque Jacó ele era gêmeo com Esaú. E no Gênesis conta que quando Esaú nasceu por primeiro, ele nasceu com a sua mão agarrada no calcanhar de Esaú, querendo sair primeiro. Então os seus pais deram o nome dele de Jacó, aquele que quer o que é do outro. Mas depois de alguns anos, Jacó lutou com um anjo e Deus reconheceu que ele foi um lutador. Então Deus chamou ele de o homem que lutou contra Deus. Israel é Ishrael. Ish em hebraico significa homem. Ra significa luta. E El significa Deus. Então Ishrael é o homem que luta com Deus. E daí ficou com a tradução para o português Israel. Então, é o homem que luta contra Deus, que lutou com Deus e venceu Deus, que conseguiu agradar a Deus, porque lutou pela sua bênção. Jacó, quando lutou com o anjo, ele lutou até durante toda a madrugada e disse, você só pode ir embora depois que me abençoar. Então, o anjo tocou na coxa de Jacó, ele ficou coxo, ou seja, sempre que Deus nos toca, fica uma marca em nós, uma ferida, que depois é cicatrizada para nós lembrarmos que éramos pecadores e recebemos uma transformação em nossa vida. E disse, agora você não vai se chamar mais Jacó, você não vai ser chamado mais de mentiroso, o seu nome agora vai ser Israel,
o que lutou contra Deus e recebeu a bênção. Então aqui, isso foi só um parênteses, explicando aqui por que às vezes o salmista fala, porque, versículo 7 ali na tela, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Ele está fazendo referência a Jacó, ao pai da nação de Israel. Mas nós vemos aqui que esses versículos 5, 6 e 7, eles pedem, o salmista aqui, né, os descendentes de Asaf, pedem a justiça de Deus. Agora nós vamos para a terceira parte desse salmo. A terceira parte é um pedido de socorro, um pedido de auxílio. Então eles dizem na segunda parte, do versículo 5 a 7, faz justiça, né? Do 1 ao 4, eles se lamentam, do 5 ao 7, eles pedem justiça, do 8 ao 10, eles pedem que o Senhor que o Senhor os ajude. Versículo 8, não te lembres das nossas iniquidades passadas, apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. 9. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. 10. Por que diriam os gentios, onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Então, aqui na terceira parte, dos versículos 8 a 10, nós vemos que mais uma vez eles estão se lamentando e pedindo que o Senhor os ajude. Ajuda-nos, veja o versículo 9 ali no meio da tela. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Veja o versículo 8. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipe-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Então a terceira parte, eles pedem o perdão a Deus. Eles se lamentam por terem caminhado longe de Deus e pedem e se arrependem. Eles pedem que o Senhor os perdoe e que o Senhor não deixe eles envergonhados. E o salmo termina com os versículos 11, 12 e 13 com a esperança de renovação, de resgate, de recuperação da nação de Judá. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Quando ele fala que chegue à tua presença o gemido dos presos, ele está falando isso porque aqui eles já haviam sido derrotados pelos babilônios e eles já estavam no cativeiro na Babilônia, onde eles ficaram 70 anos como escravos. E depois o rei Ciro permitiu que eles retornassem para suas terras. Mas ali levou 70 anos como escravos. Por isso que ele fala, chegue à tua presença o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Versículo 12, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço. Setuplicadamente. Setuplicadamente significa 7 vezes. A sua injúria com que te injuriaram, Senhor. Ele está dizendo que os vizinhos deles paguem 7 vezes a injúria que praticaram contra o seu povo. É isso que ele está pedindo. Versículo 13. Lembrando que 7 é um número que significa certeza. Quando nós vemos o número 7 na Bíblia, significa Deus com certeza vai fazer isso. Então aqui no versículo 12 ele diz que os vizinhos recebam 7 vezes a injúria que cometeram contra o Senhor. Eles estão dizendo assim, que com certeza eles sejam responsabilizados, que eles paguem pelo mal que nos fizeram. Versículo 13. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Então ele termina aqui pedindo resgate para Deus, pedindo que os seus inimigos realmente recebam a justiça para que eles possam cantar ao Senhor de geração em geração. Essa é a meditação do Salmo 79. Ele é uma lamentação. O Salmo 79, ele é uma lamentação em razão da destruição de Israel, especificamente do reino de Judá, pela sua desobediência a Deus.
e eles foram destruídos como foi anunciado pelo profeta Jeremias, de que Nabucodonosor invadiria Jerusalém e mataria as pessoas pela espada, e os que escapassem da espada seriam queimados no fogo, e os que escapassem do fogo teriam que fugir das suas terras, abandonando as suas casas e procurando outros lugares para morar. Aqueles que foram mortos à espada ficaram caídos no chão e muitos foram deixados para serem comidos pelos animais, exatamente como o Salmo 79 descreve. Então aqui os descendentes de Asaf, porque não foi escrito por Asaf, porque Asaf viveu mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo, na mesma época do rei Davi, e o cativeiro aconteceu em 586, foram os descendentes dele que compuseram este Salmo 79, que é uma lamentação pela situação de Israel. E o Salmo se divide em 4 partes. Do versículo 1 a 4, ele apresenta a lamentação diante de Deus. Do versículo 5 ao 7, ele pede que o Senhor derrame a sua justiça contra os seus inimigos. No versículo 8 até o versículo 10, eles pedem que o Senhor seja a salvação deles. Eles lamentam mais uma vez e pedem que o Senhor seja a salvação deles. E eles terminam no versículo 11 a 13 pedindo que o Senhor venha confirmar a destruição dos seus inimigos para que o povo de Israel seja novamente restaurado. Essa é a meditação do Salmo 79. Hoje é dia 18 de outubro e nós começamos a meditar nos Salmos no dia 1º de agosto e vamos prosseguir até dezembro, até chegarmos no Salmo 150, que vai ser o último Salmo. Já estamos no livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Nós vamos avançar nos próximos dias até terminarmos o livro 3, e então vamos entrar no livro 4, que começa no Salmo 90. E como todos os meses nós fazemos, nós meditamos em Provérbios. Estamos em outubro, e outubro tem 31 dias. Provérbios tem 31 capítulos. Então estamos postando aqui no final de cada um dos vídeos de outubro um vídeo sobre o capítulo do dia de Provérbios. Hoje é dia 18. Eu vou deixar aqui o vídeo Leituras em Provérbios 18, para que você possa meditar em Provérbios 18. E Provérbios 18 é um capítulo que fala sobre a importância dos nossos relacionamentos. E do lado eu vou deixar o botão para que você possa se inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba as notificações todas as vezes que forem postados novos vídeos. Deus abençoe, fique na graça e na paz de Jesus.